ter tido a oportunidade de algumas vezes pregar. Eu preguei em alguns outros textos. Eu tinha iniciado uma exposição em Gálatas e retomarei hoje, dando continuidade às exposições que comecei anteriormente. Então hoje nós voltaremos para Gálatas. Gálatas capítulo 1 ainda. Gálatas capítulo 1. Faremos a leitura a partir do versículo de número 13 até o verso de número 24. Gálatas capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 24. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Pai amado, nosso Senhor, neste momento, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor, nesta noite, neste momento, me use para a glória do Teu nome, ó Pai. Que eu possa proclamar o Teu Evangelho com intrepidez, com ousadia, no temor do Senhor. A fim, ó Deus, que aqueles que aqui estão possam, por Ti, ser exortado, ser consolado, ser encorajado pela pregação do Teu Evangelho. É o que eu te peço ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você certamente já conheceu alguém ou até mesmo conhece, e você olha para essa pessoa e talvez imagine o seguinte: essa pessoa jamais vai ser um crente. Essa pessoa jamais será um cristão. Essa pessoa ela é tão má, essa pessoa é tão vil, essa pessoa é tão desonesta. Esta pessoa fala tantas coisas contra a igreja de Cristo e até mesmo a persegue em vários meios e de vários modos, que você é inclinado e é tentado a pensar: não há salvação para um homem como este. Para este homem aqui ao meu lado, não existe salvação para ele. Nós estamos diante de um texto de Gálatas, onde o apóstolo Paulo ele vai nos revelar algo glorioso e que para muita gente pode até contrariar o que ele poderia imaginar com respeito a alguma pessoa. Porque nós estamos diante do apóstolo Paulo, onde nesta ocasião ele vai contar aqui o seu testemunho. Ele vai revelar a sua biografia, de quem ele foi e de quem ele passou a ser, graças à obra redentora do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E é um caso de fato impressionante. Certamente mais impressionante
do que qualquer outro caso que você já tenha escutado ou já tenha visto na sua vida. É o caso do apóstolo Paulo aqui, como revelado nesses versos que lemos. O apóstolo Paulo, ele vai começar a sua carta, como falei na primeira exposição do livro de Gálatas, ele vai começar ali não dando ações de graças à igreja, não elogiando a igreja aos Gálatas, mas ele já vai começar dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo aqui, ele vai reivindicar o seu apostolado, porque ele estava sendo atacado. Os homens, os judaizantes, aqueles que se opunham ao evangelho de Cristo, falavam que ele era um evangelho de segunda mão. O evangelho dele era um evangelho de segunda mão e que o apóstolo Paulo era um apóstolo de segunda categoria, que ele não era um apóstolo verdadeiro. E a intenção deles não era somente minar o apostolado do apóstolo Paulo, mas também fazer com que os irmãos daquela igreja desacreditassem do evangelho que Paulo anunciava. Por esse motivo, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu sou apóstolo, não por intermédio de homem, não foi homem que me chamou, não foi homem algum que me enviou, mas foi o próprio Senhor Deus quem me vocacionou, quem me chamou para o ministério apostólico. Então ele vai dar graças a Deus pela sua graça e vai falar aqui o resumo do seu evangelho, no versículo 4, dizendo que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então ele agora se volta, a partir do versículo 6, duramente, dizendo que ele estava admirado com os irmãos daquela igreja, porque ele havia pregado o evangelho e rapidamente aqueles irmãos estavam se desertando do verdadeiro evangelho para um falso evangelho, que não era evangelho coisa alguma. Era distante, diferente, um outro, totalmente contrário ao evangelho que o apóstolo Paulo havia proclamado. Então ele vai duramente e diz, como apóstolo: anátema, maldito seja todo aquele que proclama um evangelho diferente do evangelho que eu proclamo. Maldito todo aquele que proclama o evangelho diferente do evangelho proclamado pelos apóstolos verdadeiros do Senhor. Só que ele ainda continua aqui. E a partir do versículo 10 até o versículo número 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer que não somente o evangelho dele foi, ele não apenas foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para o apostolado, e não por intermédio de homem, nem foi enviado por homem, mas que o seu evangelho também não veio de homem algum. O evangelho dele veio por revelação do Senhor Jesus Cristo. E para provar que este evangelho veio diretamente por revelação do Senhor Jesus Cristo até ele, ele vai contar aqui a sua biografia, revelando na sua vida que de modo algum o evangelho que ele proclama poderia ter sido confeccionado ou ter chegado a ele por homens ou através de homens. Por esse motivo, ele começa a dizer no versículo 13: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, depois de dizer que o evangelho que ele prega não é segundo o homem, mas dado por revelação divina, o apóstolo Paulo começa a falar da sua vida antes da conversão a Cristo. O seu testemunho provará que o seu evangelho é um evangelho que não é segundo homem algum. E ele vai dizer que ele, para provar isso, ele era um duro e um feroz perseguidor da igreja. Ele diz que ele fora um ferrenho perseguidor da igreja
de Cristo, como diz o versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Nós lemos isso do apóstolo Paulo, uma declaração dele mesmo, mas nós lemos também em Atos essa verdade sendo revelada. Lá em Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60, capítulo 7, versículos 54 a 60, lemos o seguinte: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O apóstolo Paulo aqui, chamado de Saulo, ele consentiu com aquilo. Ele aprovou que Estevão fosse apedrejado e morto. E sobre os seus pés estavam as vestes dos homens que mataram Estevão. No versículo 1 do capítulo 8, é dito que Saulo consentia na sua morte. Ainda no capítulo 8, versículo 3 de Atos, é dito: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo, ele não era alguém moderado como era o seu mestre, o Gamaliel, mas sim um feroz perseguidor da igreja. Ele era semelhante a uma besta selvagem. Ele entrava e dizimava o que estava à sua frente. Não importava se era homem, não importava se era mulher, jovem ou velho, idoso, criança, não importa, meus irmãos. Se ele adentrava em casa, imaginem vocês, certamente na casa dessas pessoas haviam crianças ali. O Saulo, ele não estava nem um pouco preocupado com isso, porque ele estava disposto em seu coração e convicto zelosamente a destruir a igreja de Deus. Ainda em Atos, no capítulo 26, versículo 10, é dito: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Ele foi um terrível assassino. Aprovou a morte de muitos daqueles que eram do caminho. Que homem mau o apóstolo Paulo era. Ele não perseguiu apenas uma vez, mas ele fazia isso constantemente. Paulo colocou muitas pessoas em prisão, muitas pessoas em cárcere e muitas pessoas violentamente mortas diante dele. Esse era o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Ele era um homem mau, perseguidor da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 de Gálatas, capítulo 1, assim diz a palavra: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Segundo sua descrição, o apóstolo Paulo foi um destacado e erudito conhecedor da fé, bem como um fiel, zeloso, praticante das tradições de seus pais. Ele fora um dos que mais, se não o que mais, empreendeu perseguição contra a igreja. Ele se avantajou, ele foi na frente. As tradições do judaísmo, mesmo tendo alguma base na lei de Deus, eram tradições de homens, tradições orais dos fariseus e sacerdotes. Ao lado da palavra e da lei escritas de Moisés, eles tinham muitas tradições não escritas, as quais observavam com precisão, e a observação delas era considerada a adoração a Deus. Ele se avantajava, e a ideia aqui era de que ele ia à frente dos outros, abrindo o caminho. Ele destruía o que estava
no seu caminho. Ele não era um religioso comum, dos mais simples daquele período. Em Atos capítulo 26, do versículo 4 e 5, diz: quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ele era da seita mais severa que existia naquele período. E ele dá outro testemunho a respeito dele, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5 e 6. Ele vai dizer que ele era alguém da nata do farisaísmo, um judeu verdadeiro, um homem que conhecia a lei, cumpridor minucioso da lei, dizendo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Externamente, o apóstolo Paulo, ele era irrepreensível na observação da lei. Ele tinha o zelo de Deus, mas não de acordo com o conhecimento, pois seu zelo era contra a palavra, na medida em que tendia a manter tradições não escritas e a justificação pelas obras da lei fora de Cristo. Ele não temia o Senhor verdadeiramente. Era um zelo cego, um zelo pela lei, um zelo simplesmente por aquilo que não pode salvar, coisa que ele vai constatar logo. Os gálatas, eles estavam sendo perturbados por homens que estavam querendo conduzi-los novamente ao judaísmo. E o apóstolo Paulo, ele não poderia ficar parado, ele deveria se opor prontamente. Porque o apóstolo Paulo estava plenamente consciente que isso não poderia salvá-los. Ninguém foi mais zeloso do que ele. O apóstolo Paulo, por acaso, foi salvo pelo seu rigor na observação da lei? Ele está consciente que não. Ele viveu entregue, completamente entregue ao judaísmo, mas nunca conheceu a Cristo nele ou através dele. Ele nunca conheceu. Como foi o teu proceder antes da salvação, meu irmão? O que você fez antes de conhecer a Cristo? O homem, sem conhecer a Cristo, ele é tão terrível quanto o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Você muitas vezes imagina e olha assim: nossa, que homem mau é este? Você talvez até pense: não, salvação para este homem jamais deveria existir. Mas e quando nós olhamos para nós, para o que fomos? Será que você era alguém tão santo como muitos imaginam? Porque muitas pessoas olham para si e pensam: eu sou santo, eu sou bom, eu não faço maldade contra ninguém, eu sou alguém que faço bondade para os outros, obras de caridade, não faço mal ao meu próximo. Mas a Escritura revela que nós éramos tão maus quanto o apóstolo Paulo. E que a graça de Deus não teve que ser tão abundante na vida de Paulo como foi na nossa. Foi tão abundante na dele como na nossa, porque nós éramos maus, pecadores, inimigos de Deus. Nós quebramos a sua lei. Nós transgredimos o seu pacto. Nós crucificamos o seu filho com a nossa iniquidade, com o nosso pecado. Se o apóstolo Paulo derramou sangue de homens inocentes, você imagina que você não fez coisa igual a ele? Quando nós transgredimos a lei do Senhor,
nós crucificamos aquele que era inocente, aquele que não cometeu pecado algum, Cristo. As suas mãos foram meladas com o sangue de Cristo. Você foi um assassino. Não há homem bom neste mundo. Não há nenhum sequer. Todos estavam numa posição de rebeldia, ira, irreconciliáveis com Deus. Assim como o apóstolo Paulo também estava. Nós éramos maus, mas ele nos salvou. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele era alguém que estava ali para dizimar e matar e destruir a igreja de Cristo. Mas não é isso que muitas vezes nós também fazemos? Muitas vezes nós podemos não fazer isso necessariamente, externamente, perseguindo a igreja, mas internamente com o seu falso evangelho, o qual mina a igreja de Cristo, com o seu mau testemunho, com a sua falta de amor para com o seu irmão ao lado, com a sua falta de compromisso com a igreja do Senhor, com a sua falta de temor e zelo pelo evangelho, pela glória de Cristo, pela escritura, pelo culto a Deus, pela verdadeira e sincera observação da lei do Senhor, pelo sincero desejo de desfrutar dos sacramentos e dos meios de graça que o Senhor mesmo estabeleceu. Quando nós não abraçamos isso com amor e fervor e com verdade, nós estamos maculando a igreja do Senhor. E nós estamos como que matando ou tentando destruir esta igreja, por mais que não abramos nossas bocas para dizer isso declaradamente e explicitamente. Meus irmãos, nós éramos não somente assassinos, mas fomos salvos, mas muitas vezes nós também somos perseguidores desta igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que ele era alguém que observava a lei zelosamente. Ele era um verdadeiro legalista. Será que somente o apóstolo Paulo poderia dizer isso a respeito dele? Será que somente o apóstolo Paulo pode abrir a boca para dizer isso? É certo que em nossas igrejas, não existe igreja isenta disso. Há homens e mulheres legalistas. Você pode ser um legalista como fora o apóstolo Paulo. Será que você não conhece alguém que é assim? Alguém que aparentemente tem um zelo verdadeiro pela lei do Senhor, mas somente um zelo externo. Ele é aquela pessoa que ele está observando você. Opa, transgrediu a lei, você quebrou o 3º mandamento. Opa, você transgrediu a lei, você quebrou o 4º mandamento. Opa, você transgrediu a lei, você quebrou o 9º mandamento. Ele é alguém que parece ser zeloso demais pela lei do Senhor, mas é alguém que fica como se fosse um tutor do próximo em cima dele, tentando fustigá-lo o tempo inteiro, acusando de alguma coisa, como se ele fosse alguém que cumprisse a lei perfeitamente e que observasse ela zelosamente. Nós somos chamados não apenas para observar a lei de modo externo. O externo para nada serve, senão para encher os olhos de outras pessoas cobiçosas por legalismo semelhante. O Senhor é aquele que olha para o nosso coração. Ele é aquele que sabe se realmente estamos vivendo, amando e observando aquela lei com amor sincero. Você procura guardar o dia do Senhor simplesmente porque dizem que deve ser guardado ou porque você ama esta lei? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O Senhor, ele não está preocupado simplesmente com a observação externa, mas interna. Quando nós não temos essa sincera disposição, nós somos legalistas. E o Senhor não ama isso. O Senhor aborrece isso. O Senhor não quer pessoas assim em sua igreja.
Por esse motivo, ele convida as pessoas ao arrependimento, meu irmão. Hoje é o momento oportuno para você fazer isso. Se você tem procurado viver assim, arrependa-se do seu pecado. Porque os homens podem admirar você, mas o Senhor se aborrece. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores fariseus, dos mais rigorosos, semelhante a muitos dos nossos que se encontram em nosso meio. Você é o principal, você sobrepuja os outros no conhecimento da lei. Saiba que, se você for um conhecedor grandioso da lei do Senhor, mas não praticante, saiba que o Senhor vai cobrar isso de ti. Você é alguém que conhece a lei, mas não ama e não pratica. O juízo do Senhor virá sobre você se você não se arrepender. Não virá com tanto rigor e com tanta dureza sobre aquele que não conhece a lei como você conhece, mas você que conhece esta lei, sobre você virá a ira de Deus se você não a observa zelosamente ou com sinceridade. O zelo farisaico, ele é terrível. O zelo farisaico, ele mata a igreja. É o que tem acontecido muito por aí. Muitas pessoas com um zelo enorme, mas têm matado a igreja, têm matado os irmãos, a ponto de fechar muitas igrejas que poderiam hoje estar abertas, proclamando, tendo de seus púlpitos alguém anunciando o Evangelho de Cristo. Assim como Paulo progredia na sua religião, meus irmãos, nós, mesmo sendo uma falsa religião para ele, nós que conhecemos a verdadeira religião, devemos fazer o mesmo progresso. Nós devemos progredir na nossa religião. O que Paulo fez em sua religião, devemos fazer na nossa. As coisas boas que devemos fazê-las com toda a força. Nosso dever é manter o coração no temor de Deus e devemos fazê-lo com toda diligência. Como Paulo era diligente no seu zelo cego na falsa religião. É nosso dever buscar o reino de Deus e devemos aceitá-lo com toda a nossa força. Entrar na vida é nosso dever e devemos esforçar-nos para entrar. Orar é nosso dever e devemos lutar em oração. Josias voltou-se para Deus de todo o coração. A lei exige que devemos amar a Deus com todos os poderes do corpo e da alma e com toda a força. Nas coisas terrenas, devemos moderar nossos pensamentos e cuidados, mas os deveres espirituais devem ser realizados com todas as nossas forças, diz o puritano. Assim como Paulo progredia, nós que conhecemos a verdadeira religião, devemos amar tudo aquilo que por ela é ordenado. Nós devemos amar tudo aquilo que nela é ensinado. Nós devemos amar, não somente conhecer, mas sermos fiéis praticantes dela. Paulo era cego, nós não. Nossos olhos, meus irmãos, foram abertos. Nós fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos segundo os seus mandamentos. Se a palavra dele ordena algo, saiba que é bom, e se é bom, você deve praticar, e você deve ser diligente nisso, amando os seus mandamentos. É interessante que o apóstolo Paulo e aqueles judaizantes, eles eram homens que imaginavam que eles poderiam ser salvos pela lei. Eles imaginavam que o simples cumprimento externo da lei poderia ser suficiente para salvá-los. Mas uma coisa é certa: aqueles que tentam viver pela lei serão condenados. Aquele que tenta ser salvo pela lei e cumprir a lei, pela lei terá que viver. Saiba que a sua autossuficiência em tentar cumprir a lei, como se isso fosse possível conduzi-lo à salvação, o destruirá.
Aqueles que se apegam à lei imaginando que irão para a glória celestial simplesmente porque observam a lei externamente, podem estar certos que se não fazem isso em Cristo, no Evangelho, eles jamais irão se deparar com Cristo, recebendo-os paternalmente em seu seio. Por esse motivo, aqueles que imaginam que vão ser salvos pela lei, eles devem se arrepender disso. Se você imagina que você poderá ser salvo pela lei, saiba disso. O Senhor o convida a arrepender-se deste pecado, e desta cegueira, e desta ilusão, e desta confusão neste dia. Apegue-se a Cristo, o verdadeiro cumpridor da lei, em nosso lugar. O apóstolo Paulo, ele era o maior dos pecadores, ele até mesmo diz isso. Mas é interessante que estes versículos eles vão revelar que até mesmo o maior dos pecadores, ele encontra, ou pode encontrar, salvação em Cristo. E como isso é glorioso. Se você pensa que talvez o seu irmão da sua casa, porque é um homem mau, jamais tenha a oportunidade, a graça de algum dia se encontrar com Cristo, por ele ser salvo, não pense nisso. Não pense assim. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais poderoso que o nosso duro coração. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais poderoso do que o coração duro daquele seu vizinho que o incomoda, aquele seu vizinho chato. O Evangelho de Cristo, ele é muito mais poderoso que o coração duro daquele seu patrão ímpio, mau, que o persegue. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito mais poderoso que o coração duro de todas as pessoas que te rodeiam. Esteja certo disso. Estando conscientes disso, meus irmãos, nós iremos olhar para a palavra do Senhor e teremos uma disposição verdadeira em testemunhar deste Evangelho, porque estaremos conscientes de que não existe coração duro neste mundo, pecado tão profundo neste mundo, pecador tão mau neste mundo, que o nosso Senhor Jesus Cristo não possa salvar. Até que o apóstolo Paulo, nos 2 primeiros versos, versículos 13 e 14, falou da sua vida antes da sua conversão. Agora, nos versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a sua conversão, ou depois da conversão. Nós agora estamos diante de uma mudança abrupta, pois nos versículos anteriores, nos versículos anteriores o apóstolo fala de quem ele era, mas nos versículos 15 e 16, ele começa a descrever quem passou a ser. Nos versos anteriores, o apóstolo Paulo fala de suas próprias ações no judaísmo, na sua vida sem Cristo. Nestes versos ele diz que é Deus quem age em favor dele. Então ele diz lá no versículo de número 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Nós nos deparamos agora com ações soberanas de Deus, tanto na salvação como na vocação. Não apenas vocação para a salvação, como também vocação para ser apóstolo, ministro do Evangelho de Cristo. E ele vai dizer que ele foi, quando, porém, ao que me separou antes de nascer, que ele foi separado. Ele foi separado antes mesmo de nascer, semelhante ao profeta Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Durante um grande período de sua caminhada, mesmo sendo escolhido por Deus antes de nascer, o apóstolo Paulo perseguia grandemente a igreja, como vimos anteriormente. Contudo, no tempo determinado por Deus, ele foi chamado
pela graça do Senhor. Ele foi eleito desde a eternidade. A eleição aponta para a escolha soberana, a escolha eterna e incondicional de pecadores culpados, a fim de que sejam redimidos. É uma eleição incondicional. Não depende do homem, não depende de quem quer ou de quem corra, mas depende do Senhor manifestar a sua graça e misericórdia. Eleição incondicional. O apóstolo Paulo foi objeto desta eleição. Ele foi eleito desde antes da fundação do mundo. É uma escolha que é feita em Cristo, isto é, para serem salvos na união com o Filho de Deus, e o Filho de Deus para tornar-se homem e salvador do perdido. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz: sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aqui ele está falando da eleição da graça, como ele fala lá em Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E a eleição acontece unicamente por graça. Por mais que muitos imaginem que a eleição, e você pode ser objeto da eleição porque o Senhor previu isso, ou porque você pode fazer as coisas com a força do seu próprio braço, o Senhor vai dizer não. A eleição é incondicional e é graça, favor imerecido para com pecadores que mereciam o juízo de Deus. Assim como o apóstolo Paulo merecia. Mas ele foi eleito pelo Senhor. Mas ele não somente foi eleito pelo Senhor, ele também foi chamado pela graça divina. Ele vai dizer isso aí no versículo 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Os homens, eles creem pela graça, como diz Atos capítulo 18, versículo 27. É unicamente por graça abundante que o Senhor chama pecadores deste mundo. Todos aqueles que são eleitos dele. A salvação, ela é pela graça do início ao fim. Tudo é graça. Inclusive a fé que nos é dada por graça. Toda a salvação é feita por Deus do início ao fim, graciosamente. E ele chamou pela sua graça. Graça irresistível. É uma vocação de Deus eficaz para os eleitos dele. Vocação eficaz que eleito algum de Deus jamais poderia resistir. E o que é vocação eficaz? O nosso breve catecismo diz que vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, ele nos persuade e habilita a abraçar a Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. E os homens, eles são chamados assim como o apóstolo Paulo foi. E nós fomos chamados externamente pela pregação do Evangelho. Os homens anunciaram este Evangelho pregando ao nosso ouvido. Mas aquele que prega internamente ao coração do homem, vivificando, chamando irresistivelmente, é o Espírito Santo. O homem prega ao ouvido e o Espírito Santo de Deus prega ao coração, aplicando no coração do homem a obra da redenção de Cristo. Mas nessa sua vocação, nesse seu chamado em graça, também está incluso aqui a sua vocação para o apostolado. E aqui nós olhamos lá para Atos capítulo 9, onde lá o apóstolo Paulo, ele não é somente chamado para ser apóstolo, lá também ele é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, chamado pela graça para a salvação, chamado pela graça
para ser apóstolo. Cristo salva aquele que o perseguia. Ele foi chamado para o apostolado e foi chamado independentemente de seus méritos. Ele era um perseguidor. Ele perseguia a igreja. E Cristo se aparece diante dele e diz: por que me persegues? A perseguição à igreja de Cristo é perseguição a Cristo. É perseguição ao nosso bendito Salvador. Mas veja que Deus bondoso nosso. Veja que Deus gracioso nosso. Você imagina isso? Ele adotou na sua família como filho aquele que perseguia o seu bendito filho unigênito. A bondade maior que essa, a graça maior que essa, a manifestação de misericórdia maior do que esta. Não. Este é o nosso Deus, abundante em misericórdia, abundante em bondade, até para o pior dos pecadores. E qual o meio? Qual o meio que o Senhor usa para salvar cada um de nós? Que meio Ele usou para nos salvar? A salvação, ela vem através da pregação do Evangelho, através do anúncio de Cristo, revelado diante dos olhos dos homens. Este é o meio pelo qual o Senhor ordinariamente chama e salva homens neste mundo. Isso é grandioso demais e isto é belo demais. Nós fomos chamados por esta pregação, quando o anúncio verdadeiro e fiel do Evangelho foi proclamado diante dos nossos olhos, como se Cristo estivesse sendo crucificado diante dos nossos olhos. Este Evangelho que nós somos chamados a testemunhar, é este Evangelho que nós somos chamados a proclamar. E o Espírito Santo de Deus é aquele que age através dessa pregação do Evangelho, redimindo, aquecendo, moldando, vivificando o coração do homem. Então, no versículo 16, o apóstolo Paulo ele vai dizer: aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo, quando escreve revelar seu Filho em mim, provavelmente está se referindo ao momento em que encontrou-se com Cristo em Damasco. Foi o momento em que Cristo foi revelado como Salvador diante do apóstolo Paulo. Cristo não somente foi revelado diante dele. Esse texto vai dizer que Cristo também foi revelado em Paulo. Na pessoa de Paulo, Cristo se uniu ao apóstolo Paulo, se revelou e se uniu a ele. Paulo revelava que Cristo estava nele. Paulo revelava ser alguém que foi verdadeiramente salvo por Cristo, porque ele carregava as marcas de Cristo. Ele era alguém que estava unido ao Senhor verdadeiramente. Mas o apóstolo não somente diz que Cristo foi revelado diante dele, que Cristo foi revelado nele, mas que Cristo foi também revelado através de Paulo, através da pregação que ele prontamente assumiu assim que foi salvo. E foi para isso mesmo que ele foi chamado. O texto diz: revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Foi com esse propósito que o Senhor foi salvo, Paulo foi salvo, com o propósito de que ele pregasse aos gentios incircuncisos.
Lá em Gálatas, em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, diz: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Agora o apóstolo Paulo não tenta mais destruir, mas contribuir com a expansão da igreja de Cristo através deste evangelho que o salvou. E ele foi chamado para abrir os olhos e converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, os gentios, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso está lá em Atos capítulo 26, versículo 18. Ele vai dizer que este é o evangelho proclamado por ele e ele foi chamado para isso. E ele fez isso diligentemente. Assim como zeloso foi no farisaísmo, zeloso e fervoroso era no anúncio deste evangelho, pregando com intrepidez e pregando com ousadia, a fim de que aqueles que o ouviam fossem salvos do inferno e fossem transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Ele vai dizer aí, não consultei carne e sangue. Quando Paulo disse isso, antes de pregar o evangelho, não foi consultar carne e sangue. O significado é que não consultou pessoas. É simplesmente isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Eu não consultei ninguém, lembrem-se. O apóstolo Paulo está querendo deixar claro aqui para a igreja da Galácia, para aqueles que estavam acusando que o evangelho que ele proclamava não foi dado por homem algum. O seu período antes da conversão revela que o evangelho não poderia ser dado por homem algum através dele, porque ele era um ferrenho perseguidor da igreja, homem muito zeloso por aquilo, e homem algum neste mundo, simplesmente com as suas palavras, poderia persuadir ele. Ele também vai revelar, nesses versículos que acabamos de ler, que ele foi chamado, foi salvo por Cristo, chamado para o apostolado por Cristo, diretamente por ele, vocacionado, independente da mão de homens ou da ação de homens em todo esse processo. Por isso ele diz, não consultei carne e sangue. O evangelho que eu anuncio me foi dado por Cristo. A salvação para Paulo, ela chegou no momento devido. Nós devemos saber disso. Tudo o que acontece nesta vida, em nossas vidas, inclusive a salvação, ela chegou no momento oportuno. Para algumas pessoas, ela chega no início da vida. Alguns até precocemente, você imagina, nossa, uma criança de 7 anos ser salva. Crê em Cristo como seu Salvador. Outros de forma mais tardia, mais à frente, lá, quando já está mais velho. Mas é no tempo determinado pelo Senhor. E muitas vezes nós nos preocupamos e olhamos para o lado, para os nossos familiares e pensamos, quando este meu familiar, ou quando este meu irmão, ou quando este meu amigo conhecerá Cristo? Nós não devemos tentar, meus irmãos, fazer com que as pessoas se convertam imediatamente. Por mais que esse seja o nosso desejo, e é um desejo sincero, pois não acontece quando queremos, nem com quem queremos. Isso é uma verdade que é dura, mas é a verdade. Não acontece quando desejamos, porque não depende de nós, e não acontece com quem queremos, porque não somos nós que escolhemos as pessoas para a salvação, mas sim o Deus Trino. Por esse motivo, nós não devemos nos angustiar. Nós devemos saber que o Deus que nos salvou é o Deus que talvez esteja hoje, não chamou o seu familiar hoje eficazmente para a salvação, mas talvez faça isso no momento oportuno. E talvez ele não faça isso nunca. E qual deve ser a nossa reação? Devemos pensar, nossa, que Deus é este que não salva o meu marido?
Que Deus é esse que não salva a minha esposa? Que Deus mau é este que não salva o meu familiar? Que Deus mau é este? Não, não. Não devemos imaginar isso. Porque este nosso Deus é bom. E todos os seus atos são bons. Esse nosso Deus, ele é infinito em sabedoria. Esse nosso Deus é infinito em conhecimento. Ele sabe o momento adequado para agir. Ele sabe o que faz, meus irmãos. Nós é que não sabemos o que falamos muitas vezes. Por esse motivo, nós devemos nos recolher ao nosso papel. Qual é o nosso papel? Testemunhar deste Evangelho, orando e clamando ao Senhor, pedindo para que Ele, através do testemunho do Evangelho, possa alcançar aqueles perdidos, mas confiando que Ele fará isso no tempo determinado por Ele mesmo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mesmo sendo eleito de Deus desde antes da fundação do mundo, ele passou muito tempo perseguindo a igreja de Cristo. Nós fomos salvos semelhantemente ao apóstolo Paulo. Nós fomos eleitos, nós fomos chamados eficazmente e Cristo foi revelado em nós. Isso deve ser motivo de eterna gratidão a Deus. Nós teremos toda a eternidade e toda a eternidade não seria suficiente para darmos graças a Deus e louvor a Ele pela obra da redenção feita por nós e em nós. Nós também podemos considerar que aquele que teve Cristo revelado diante de si, como nós tivemos, não vive mais como vivia antes, mas sim como alguém que foi alvo da cruz de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo passou a viver, dedicadamente, zelosamente. Nossa vida, portanto, deve revelar que pertencemos a Cristo. Nossa vida deve revelar Cristo em nós. Será que sua vida, será que sua conduta, será que o modo que você tem caminhado revela Cristo? Será que alguém poderia hoje olhar para você e dizer: aquela pessoa pertence a Cristo? Tente vasculhar o seu coração. Tente olhar para a sua conduta. Será que o modo que você lida com seus irmãos na igreja, o modo que você se relaciona com seus irmãos na igreja, revela a unidade bela que há no Deus Trino? Será que o modo que você tem vivido revela isso, meu irmão? Pense nisso. Se nós fomos salvos por Cristo, Ele foi revelado diante de nós e foi revelado em nós. Nós devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Nós devemos viver como verdadeiros cristãos neste mundo, como luz neste mundo, santos como Cristo é santo, bons como Cristo é bom, justo como Cristo é justo. Fomos chamados para cada dia mais crescermos à imagem do nosso bendito Redentor Jesus Cristo. Nós somos chamados a viver deste modo. Nós fomos salvos por Cristo e uma coisa que jamais deve tomar conta do nosso coração é o orgulho e a arrogância. Nós devemos mortificar o orgulho e a arrogância dos nossos corações na medida em que atribuímos tudo a Deus e nada ao homem na causa da salvação. Porque tem muitos por aí que parece que se orgulham como se eles tivessem provocado aquilo. Como se o que eles possuem fosse ou tivesse sido conquistado com a força do seu próprio braço. Lembre-se, já falei e repito, nada foi feito por nós, tudo foi feito unicamente por graça divina em nosso favor.
Por esse motivo, orgulho algum deve existir em nossos corações, senão disposição verdadeira para viver este evangelho, senão disposição sincera para caminhar de modo daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou nos versículos 13 e 14 como ele era antes da conversão. No versículo 15 e 16, na sua conversão. No versículo 17 até o versículo 24, o apóstolo vai falar sobre a sua caminhada depois da conversão. Teria o apóstolo Paulo recebido instruções e autorização depois de sua conversão? Autorização e instrução dos apóstolos? Ele vai mostrar que não recebeu. No versículo 17 ele diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele reconhece os outros apóstolos e diz que, mesmo tendo sido chamado depois, era apóstolo tal qual todos os outros. O apóstolo não foi atrás dos outros apóstolos a fim de obter informações com respeito ao Evangelho ou sobre Cristo. Mesmo os outros apóstolos tendo sido chamados antes dele. Ele foi para a Arábia. E lá, depois da sua conversão, ele permaneceu 3 anos. De lá ele desceu para Damasco e depois de 3 anos da sua conversão, ele foi para Jerusalém. E é interessante que ele vai dizer que ele era apóstolo, assim como os outros. O apóstolo Paulo, ele era apóstolo no sentido pleno da palavra. Por mais que os homens daquele período quisessem minar o seu apostolado, ele era apóstolo tal qual os outros. Ele viu o Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado diretamente por ele para o apostolado. Mas não somente isso, os outros apóstolos também reconhecem que ele era apóstolo aos gentios. Mas o que podemos dizer dos supostos apóstolos dos nossos dias? Você acredita que eles seriam reconhecidos como apóstolos por Paulo ou por Pedro naquele período? Certamente não. Os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles foram chamados diretamente. Eles viram o Senhor Jesus Cristo e eles prontamente anunciavam este evangelho verdadeiro com intrepidez neste mundo para a salvação dos homens perdidos. Os apóstolos que nós conhecemos hoje, ou melhor, os supostos apóstolos, os falsos apóstolos de nossos dias, eles não são homens que estão interessados nisso. São homens que tentam assumir aquele que era o cargo principal e o maior ofício daquele período, com o propósito de estar como superior sobre as pessoas nesta vida ou nas suas igrejas. E o evangelho anunciado por eles é um falso evangelho. Eles revelam e tentam demonstrar piedade, fervor e amor ao evangelho de Cristo e amor às outras pessoas, mas com um falso evangelho que anunciam, totalmente diferente do evangelho revelado e pregado por Paulo, eles revelam que são maus, ímpios, homens que estão dispostos a destruir a verdadeira igreja de Cristo com o falso evangelho que eles proclamam. O apóstolo Paulo era apóstolo verdadeiro e, de fato, estes homens certamente não seriam reconhecidos no ministério apostólico. Nos versículos 18 e 19, o texto diz: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, apenas depois de 3 anos, sendo preparado pelo Senhor que o vocacionou, foi que Paulo se dirigiu a Pedro e passou apenas 15 dias. Um tempo muito curto para que alguém tenha a ousadia de sugerir que o apóstolo Paulo aprendeu de Pedro o seu evangelho. O apóstolo Paulo ele foi lá apenas para conhecer Pedro e se fazer conhecido a ele. Talvez ele tenha até conversado com Pedro sobre suas experiências, mas o apóstolo Paulo ele não aprendeu de Pedro o evangelho que proclama. E ele ainda viu o irmão de Cristo, um dos líderes da igreja daquele período. Ele não aprendeu com nenhum dos dois. Ele fala essas coisas e deixa claro 15 dias
vi ainda o irmão do Senhor Jesus Cristo para deixar claro que não aprendeu com ninguém. Algumas pessoas podem até pensar assim, o apóstolo Paulo, ele é alguém arrogante, alguém orgulhoso. Ele diz que não aprendeu de ninguém, o evangelho que foi dado, o evangelho que ele anunciava não foi entregue a ele por ninguém ou por nenhum outro apóstolo. Mas nós não devemos pensar que o apóstolo está se vangloriando dessas coisas, como se julgasse que é superior aos outros apóstolos. Paulo, ele era humilde. E a declaração a seguir pode provar isso, quando ele diz, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 8 e 9. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus. Eles consideravam como que o menor dos apóstolos, porque ele perseguia a igreja de Deus, ele foi chamado fora de tempo. O apóstolo Paulo, ele não era arrogante coisa alguma. Ele simplesmente estava revelando o que aconteceu de fato na sua caminhada. E ele vai fazer no versículo 20 o juramento. E isso é muito interessante. Ele vai fazer um juramento diante daquelas pessoas que ele não precisava jurar coisa alguma diante deles. Ele diz, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele se considerava como alguém que estava diante da presença de Deus onisciente, diante do qual não poderia mentir, senão falar unicamente a verdade. E ele faz isso em outras ocasiões também, lá em Romanos capítulo 9, versículo 1, em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, há declarações como essa, onde ele diz, eu não minto. O que acima foi escrito por ele é verdadeiro, por esse motivo ele diz que para que não tenham dúvida, saibam que ele escreve essas coisas como tendo escritas diante do próprio Deus. O seu testemunho vai de encontro ao que os falsos mestres estão disseminando naquele período. Ele fala sem falsidade ou dissimulação. Jurar pelo nome de Deus no estrito sentido do termo significa invocá-lo como testemunha, diz Calvino. Num juramento piedoso, o Senhor é evocado como uma fiel testemunha. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez aqui, era exatamente isso. Ele estava chamando o Senhor, Deus, onisciente e onipresente, para ser sua testemunha diante daquilo que ele revelou aos Gálatas e aqueles que o perseguiam. Nos nossos dias, o número de pessoas que jura solenemente, mas falsamente diante de Deus, é enorme. Enorme, meus irmãos. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 22, capítulos 1 e 2, quando trata dos juramentos legais e dos votos, diz o seguinte: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que pronunciará com todo santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa e temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assunto de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como sobre o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Todo tipo de juramento feito em nome de Deus tem sido quebrado. Profissão de fé, batismo, casamento, ordenação para o ministério da palavra. As pessoas fazem um juramento público. E o juramento que eles fazem, como no caso, por exemplo, da ordenação ao ministério da palavra. Aqueles que são chamados para o ministério da palavra, eles passam por vários exames, eles passam pelo presbitério. E para a ordenação, eles vão jurar, como no caso da igreja presbiteriana, subscrever integralmente os padrões de fé da nossa igreja
e também a ensinar esses padrões, a pregar o verdadeiro evangelho com sinceridade. E eles são chamados para isso. Mas o interessante, meus irmãos, é que na maioria dos casos, aqueles que são chamados para fazer o seu juramento solene, eles mentem. Eles juram diante de Deus e da igreja. Eles usam o nome de Deus no juramento, mas quando são ordenados e são chamados a praticar o que foi ensinado, o que foi jurado publicamente, eles não aplicam isso nas suas igrejas, nem nas suas vidas. Eles lançam isso no mais profundo abismo do esquecimento. O que é isso senão falta de temor a Deus? O que é isso senão a quebra do terceiro mandamento dizendo que o nome do Senhor, ou lançando o nome do Senhor em vão? Eles também quebram o nono dizendo um falso testemunho diante dos homens, jurando falsamente e chamando o Senhor como testemunha para isso. Que gravidade, que coisa terrível, como isso é ruim para a igreja de Cristo. Por que nossas igrejas têm padecido tanto? Por que nossas igrejas têm sofrido tanto? Por que nossos púlpitos têm sido tão enfraquecidos? Porque homens que deveriam zelar pelo temor do Senhor, pelo verdadeiro juramento, pela verdade, pela integridade, pela sinceridade, fazem muitas vezes o que fazem com falsidade. E isso tem maculado a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens, eles devem estar conscientes e talvez não estejam talvez como que querendo esquecer disso, mas saibam, o Senhor virá com ira sobre aqueles que fazem mal, que mentem, que transgridem a lei, que não cuidam do povo do Senhor como deveriam cuidar segundo os padrões da Escritura. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles serão gravemente punidos pelo Senhor. Nós estamos conscientes disso. Eu estou consciente disso. Um dia, se o Senhor permitir, eu terei de jurar publicamente diante de Deus e da igreja, em nome de Deus e diante dos homens, fidelidade à Escritura e aos padrões de fé da nossa igreja. E a minha oração e o meu desejo sincero é que o Senhor me preserve verdadeiro e fiel ao testemunho e ao juramento que eu fizer publicamente diante de Deus e dos homens, pois é isso que Ele requer daqueles que foram chamados para serem despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros dos mistérios de Deus. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós e nos sustentem para isso. Porque se dependesse da força nossa somente, nós jamais conseguiríamos. As igrejas da Judeia, elas estavam unidas a Cristo, seu cabeça. No versículo 21 e 22 ele vai dizer: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo ele faz uma distinção entre as comunidades cristãs daquelas que eram puramente judaicas. Ele vai dizer as igrejas da Judeia que estão em Cristo. Ele disse que ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia, onde ficava Tarso, a sua cidade. Ele não era conhecido pelos irmãos daquela comunidade. Mas, no versículo 23, ele diz: ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. Os irmãos da igreja da Judéia não conheciam Paulo pessoalmente, mas ouviam algo glorioso a seu respeito. O maior dos pecadores, o maior dos perseguidores da igreja de Cristo, não persegue mais a igreja, mas prega a fé que perseguia. Eles entendiam o conteúdo do evangelho de Paulo como verdadeiro. E eles entendiam que a sua pregação era a pregação da fé que ele perseguia anteriormente. Mas o que significa pregar a fé? Qual o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo?
O apóstolo Paulo, ele pregava Cristo como Filho de Deus, como Atos capítulo 9, versículo 20 nos revela. Aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Aquele que era o verdadeiro descendente, o descendente real de Davi, como diz segundo Samuel, capítulo 7, versículo 14. Isso era uma blasfêmia para os judeus, mas Paulo pregava isso nas sinagogas, que Jesus era o Filho de Deus. Esta era a sua pregação. Mas ele também pregava que Jesus é o Cristo, o Messias, como revela Atos capítulo 9, versículo 22. O equivalente de Cristo em hebraico é Messias, que significa o ungido. No Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo para exercerem suas funções. Cristo foi ungido com o Espírito Santo para seu ofício tríplice de profeta, sacerdote e rei, revelando pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação como profeta. Como sacerdote, entregando-se em nosso lugar como sacrifício para a nossa salvação. E como rei, elegendo-nos, preservando-nos contra os seus e contra os nossos inimigos. Ele foi ungido para esses ofícios. Ele pregava também que Cristo haveria de padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios, como está lá em Atos, capítulo 26, versículos 22 a 23. Ele pregava que o Antigo Testamento anuncia o sofrimento, anuncia a morte e anuncia a ressurreição do Messias. O sacrifício daquele que não cometeu pecado. O sacrifício daquele que foi imolado como cordeiro mudo. Mudo. O Evangelho, que é o poder de Deus e que revela a justificação em Cristo. Este é o Evangelho de Paulo, justificação. Homens que foram, graças à bondade de Deus e à sua graça, justificados diante do tribunal de Deus e declarados justos diante do seu tribunal, tendo sobre si imputada a justiça de Cristo, imputando sobre Cristo toda a sua miséria, a ponto de Cristo ser posto numa cruz como maldito, porque era maldito todo aquele que era pendurado no madeiro, sofrendo ali a punição em nosso lugar. Este era o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Paulo pregado por ele. Ele pregava a paz com Deus através de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A pregação da reconciliação com Deus através do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, que afirma que Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos arrancar deste mundo perverso, porque Cristo se entregou em nosso lugar. A pregação de Paulo e o seu interesse era pregar Cristo e este crucificado. Cristo e este crucificado, como ele fala em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Os falsos mestres não pregavam esse evangelho, mas um falso evangelho. Os falsos mestres de nossos dias também não pregam o mesmo evangelho que Paulo pregava. Anátema, o apóstolo Paulo diz, maldito aquele que prega o evangelho diferente do que aprendestes e recebestes. Os ministros do evangelho devem pregar este mesmo evangelho. Nós fomos chamados a pregar o mesmo evangelho proclamado por Paulo. É apenas através do verdadeiro anúncio do evangelho que há salvação para o homem perdido. Se você realmente ama os perdidos, você vai lutar contra o falso evangelho e você vai testemunhar o verdadeiro evangelho, porque somente este, como revelado aqui nas Escrituras, poderá arrancar os homens da condenação. No versículo 24 ele conclui, e glorificavam a Deus a meu respeito. O apóstolo Paulo sofreu uma mudança radical. É um grande homem de Deus agora aqui revelado. Eles poderiam fazer o que muitos fazem hoje com homens que fizeram miséria no passado, mas hoje supostamente pregam o evangelho.
Eles poderiam glorificar o nome dessas celebridades. Há muitos que contam um testemunho e você olha assim e diz, nossa, que testemunho. E ao invés dessas pessoas glorificarem a Deus pela salvação de alguém, eles acabam divinizando ou adorando ou celebrando aquele homem. Mas os irmãos da igreja, eles não fizeram isso. Eles glorificam a Deus. É exatamente isso que os verdadeiros crentes, a verdadeira igreja de Cristo, fará. Glorificam a Deus por causa da manifestação da sua glória e atributos revelados na salvação do apóstolo Paulo. Você que não conhece a Cristo, o Senhor que salvou o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, você pode salvar, o mesmo Deus que salvou Paulo pode salvar você também. Você pode talvez se considerar como o pior dos pecadores e o homem mais vil neste mundo. Saiba que Ele pode fazer isso independentemente de quem você seja. O Senhor Jesus Cristo, Ele chama aqueles que não conhecem a Cristo, independente da vida anterior deles, a crer no Senhor Jesus Cristo. Aquele que é exposto e revelado diante dos nossos olhos através da pregação do Evangelho. E nós, crentes, nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, louvemos a Deus pela nossa salvação, pois éramos tão maus quanto o apóstolo Paulo, mas Cristo morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Que Deus seja louvado por isso, como foi louvado pela igreja da Judéia. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, Deus gracioso, nós queremos te agradecer pelo teu santo dia, pelo teu santo culto, pela pregação do teu evangelho. Que privilégio nosso, ó Pai, ouvir o teu evangelho, mesmo sendo pregados, ó Deus, por homens falhos, pequenos, pobres, ó Deus, mas o Senhor anuncia o teu evangelho apesar de nós. A nossa oração, ó Deus, o nosso desejo é que a tua palavra ela possa encontrar guarida em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de modo digno do teu evangelho, a amar o teu evangelho, a observar os teus mandamentos com retidão e com zelo. Tem piedade de nós, ó Deus, quando nós não praticamos adequadamente a verdadeira religião. Desperta em nosso coração, ó Deus, um zelo verdadeiro pela tua palavra e um amor sincero por ela. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.